Olá, sou o Sargento J. Carlos e hoje nós vamos ver nesse vídeo como adicionar os documentos a um processo. Então eu vou abrir, já acessei na minha área de treinamento, vou abrir aqui um processo e ao clicar no processo, lembrando que ele tem uma barra de biombo, essa barra de biombo ela vai para a direita ou para a esquerda, onde você pode melhorar a visualização da sua área de trabalho. E uma observação sobre o processo. Algumas pessoas colocam o processo o número do ofício. Ofício, número, não pode ser feito dessa forma, não deve ser feito dessa forma. O processo é uma capa para adjudicar outros documentos. Ele não faz referência ao documento. Para inserir um novo documento, eu tenho o primeiro botão aqui, incluir documento. Eu vou incluir um documento. Ele vai abrir a lista de documentos que eu mais uso. Veja que aqui o sinal ele deve estar em vermelho. Se eu clicar aqui no vermelho, ele vai fechar. Eu vou clicar aqui no verde, ele vai abrir. E aqui eu vou colocar um ofício. Como na minha seção já existe um ofício pronto, né? Deixa eu usar aqui o SDS. Ofício. E aí ele me monta uma capa. Vejo que no caso do processo, eu ainda posso colocar a numeração. No caso do ofício, essa numeração é automática. Eu vou trabalhar primeiro com um ofício de base, sem nenhum. Eu posso ter um texto padrão ou um documento modelo que eu vou mostrar como é que se faz depois. A descrição é o assunto do ofício. E aqui eu vou pedir solicitação de férias para 2019, vai ser o meu assunto. Interessado é sempre aquele que vai assinar o ofício. Então eu vou assinar o ofício, vou colocar o meu nome. E aí ele vai buscar, a minha identificação é feita através do meu acesso. E eu vou destinar este ofício para minha chefe. Então eu vou pedir lá para minha chefe, Patrícia Soledade. Vou colocar como público, lembrando que os outros itens não são obrigatórios. E vou confirmar os dados. Ao confirmar os dados, ele pode abrir automaticamente a janela de edição do ofício. Essa janela é aberta automaticamente. Ou, caso essa janela não seja aberta automaticamente, o que você pode fazer é clicar no ofício, logo abaixo do processo ele foi criado. Vejam que os botões eles se alteram justamente para os botões de edição do documento. E um deles é justamente essa folha aqui, que é um papiro com uma pena, que é editar conteúdo. Eu vou clicar no editar conteúdo, vou maximizar e a partir daí eu vou fazer a edição do meu documento. O assunto ele fica justamente nessa posição, ele captou o assunto da descrição e aqui eu posso digitar o meu texto. Eu vou aqui, solicito férias do efetivo abaixo citado. Então, a grande possibilidade que eu tenho de trabalhar com esse tipo de documentação são a parte de estilos. Então, ao selecionar um determinado texto, eu posso aplicar o estilo que tem na minha relação de estilos. Então, ele só funciona os estilos que aqui estão. Então, eu vou colocar aqui, texto alinhado à esquerda. Se eu pegar o texto de tabela alinhado à esquerda, ele apenas vai reduzir a distância entre os parágrafos. Cada linha dessa é um parágrafo diferente. Eu preciso colocar uma tabela. Então, aqui nessas opções, que são as opções de formatação do texto, eu tenho a opção de inserir tabela. Quando inserir a tabela, ele vai me montar um bloco onde ele diz
onde você vai poder informar a quantidade de linhas, a quantidade de colunas e a largura. Eu vou dizer que eu preciso de 3 linhas, mas eu vou precisar aqui de 4 colunas. A borda, geralmente 0 ou 1. 0 a borda não aparece, 1 ela vai aparecer. E a posição dessa tabela no meu documento. Então eu vou colocar a tabela alinhada à esquerda e vou deixá-la com a largura de 500 pixels. Como nós estamos trabalhando com a folha A4 até 1000 pixels, ela vai funcionar dentro de uma folha A4, 1000 pixels. E aqui ele formou a minha tabela. Eu quero colocar um texto centralizado na tabela de cima. No caso do Word, eu seleciono as células e coloco lá a opção de mesclar. Aqui não. Aqui eu seleciono uma célula, botão direito do mouse, célula, e vou mesclar com a célula da direita. Novamente eu vou em célula, mesclar com a célula da direita e novamente célula, mesclar com a célula da direita. E aí eu transformo ela numa única célula. Para centralizar, eu vou lá no estilo e coloco tabela texto centralizado. Aqui eu vou colocar o título da tabela. Eu vou selecionar, vou colocar em negrito, e para isso aqui eu tenho negrito. E aqui eu vou colocar os títulos de cada coluna, né? Posto barra graduação. Vejam que as outras células automaticamente elas fecham, mas não tem problema. Uso tab. Nome completo. Veja que ele já ajustou. Usa o tab. Matrícula, tab, e o mês que ele escolheu para as férias. Eu vou selecionar agora toda esta linha e vou aplicar o estilo de tabela texto centralizado, negrito. Se eu quiser alterar a cor do texto, eu posso alterar a cor do texto utilizando este botão. Eu vou colocar aqui o texto em azul. No restante da minha tabela, eu também posso adicionar o texto automático e utilizar aqui o texto alinhado à esquerda. E aqui eu vou pressionando a tecla Tab. Quando chegar na última célula da linha, pressionando o Tab, ele vai abrindo novas linhas. E assim eu vou fazendo minha tabela. Caso você precise mesclar uma célula com uma outra, botão direito do mouse, célula, e aí ele vem a opção de mesclagem. Tanto mescla à direita quanto abaixo. Dividir célula também. Ou então, você pode entrar nas propriedades da célula. Eu gostaria que essa célula aqui ficasse com preenchimento amarelo. Então, botão direito do mouse, célula. Eu tenho aqui a propriedade da célula. E aqui na propriedade da célula eu tenho a cor de fundo. E aí eu posso escolher a cor de fundo dentro de uma tabela de cores. Eu vou escolher aqui a cor amarela. Vou clicar no OK. E aí eu mudo a minha cor de fundo. Terminei todas as minhas edições. Eu vou salvar o meu arquivo. Vou fechar o meu arquivo. E daqui eu posso assinar esse documento. Veja que o documento vai ser assinado por mim e vai ser direcionado para a doutora Patrícia Soledade. Para assinar, eu tenho aqui a minha caneta. Vou clicar na caneta. Ele vai abrir uma outra tabela onde tem os meus dados. Essa janela contém meus dados. E aí eu vou utilizar a minha senha do e-mail para poder assinar o documento. Pressiono o Enter, não precisa clicar aqui em assinar. E aí o documento vai estar devidamente assinado. Esta caneta amarela significa dizer que o texto ainda pode ser editado. Mas aqui embaixo eu tenho o QR Code, onde tem a minha assinatura e tem as informações da assinatura do documento. Se por um acaso for necessário a correção desse documento, basta clicar em editar o documento e aí ele vai informar que esse documento já foi assinado e se for editado, perderá a sua assinatura. Caso eu clique no OK,
a assinatura vai ser perdida. Eu vou cancelar e mostrar aqui para vocês que existe um decreto que fala sobre a assinatura. E com isso a gente aprendeu a fazer um documento. No próximo vídeo eu vou mostrar outros documentos que podem ser inseridos dentro do processo e como tramitar esse processo. Por enquanto é só, e qualquer coisa chama o sargento.